Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Lembrando, o número 9 é Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, aqui Jesus está falando sobre Satanás. Olha o que ele disse, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, Jesus Cristo aqui está dizendo que Satanás agora ele é um dragão. Dragão significa destruidor. Está dizendo que Satanás ele é um dragão, ele é um destruidor. E Jesus está falando que ele é a antiga serpente. Porque a serpente no hebraico é o número 9. Por isso que é no versículo 9 que está falando. A serpente no hebraico é o número 9. O número 9 significa sabedoria e conhecimento. Por isso que Jesus diz que Satanás agora é um dragão e fala que ele é a antiga serpente. Porque antigamente ele obedecia os mandamentos de Deus e ele tinha o Espírito Santo de Deus, então ele era sábio. Quando ele traiu Deus, Deus tirou o Espírito Santo dele, então ele não é mais sábio. Ele tornou-se um destruidor, pregando doutrina falsa. Então toda pessoa, todo pastor, todo cristão que diz que Satanás é a serpente, ele está elogiando o diabo, porque a serpente é sabedoria. Todas as pessoas que dizem que Satanás é uma serpente, ele está servindo ao diabo, porque serpente significa sabedoria. Quando você diz que Satanás é a serpente, você está dizendo que ele que é a sabedoria e não é Cristo. E Jesus diz que ele que é a sabedoria. Quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Aqui Jesus diz assim, ó. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a serpente que Moisés levantou no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, a serpente de metal simbolizava a vinda de Cristo, simbolizava Cristo sendo levantado na cruz. E aqui Jesus confirma que ele é a serpente. E a serpente, irmãos, a serpente é o número 9. Por que é o número 9? As serpentes são os 7 Espíritos de Deus que fala no livro de Apocalipse. Quando você lê no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, quem que viveu 33 anos? Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Jesus revela o seu corpo espiritual que tem no céu. Aí você pega os 7 Espíritos de Deus do Apocalipse, com o corpo espiritual de Deus, dá 8. Quando Jesus nasceu aqui na terra num corpo de carne, deu 9. Por isso que Jesus é chamado a serpente, ele é o número 9. Entendeu? Satanás não é uma serpente, porque serpente significa sabedoria. E sabedoria só tem aquele que tem o Espírito Santo de Deus. E Satanás não tem mais o Espírito Santo de Deus, porque ele rebelou contra ele. Então todas as pessoas que dizem que Satanás é uma serpente, na verdade ele está servindo ao diabo, porque ele está elogiando a Satanás, entendeu? Quando você vai no livro de Amós, o nome Amós significa carregador de carga. E no livro de Amós são exatamente 9 capítulos. E quando você vai no livro de Amós, capítulo 9, versículo 9, lá está falando de Cristo. Aliás, o livro de Amós inteirinho fala de Cristo, que são 9 capítulos e termina no 9 mais 9, entendeu? Então, irmão, Jesus ele é a serpente. E a serpente é o número 9. Por que é o número 9? Porque significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo reinou no passado, reina no presente e reinará na eternidade. 3 vezes 3, 9.